Tudo bom, Henrique? Tudo jóia. Estou explicando aqui para o pessoal como participar. Vocês podem pedir para partilhar o vídeo e o áudio, e eu dou a permissão aqui. É um modo mais próximo de interagir, de tirar as dúvidas com o Gabriel, ou também podem enviar aqui na seção no lado direito, em forma de texto, e eu repasso para o Gabriel. Tinha duas perguntas do Isaías, Gabriel, mas até que ele sinalize que está aqui na sala, não sei se ele já entrou, eu vou aguardar, porque senão você responde a pergunta, depois ele pode entrar, e aí já passou, você vai ter que repetir. Então eu elaborei algumas perguntas aqui para te fazer. Vocês focam muito na questão da desintermediação entre o empreendedor que toma o recurso e o investidor que procura capitais para rentabilizar o seu patrimônio para esse investidor, e também que o empreendedor não vai ter surpresas durante esse processo de financiamento. Ô, Henrique, desculpa, cortou no meio da pergunta. Você pode fazer, por favor, de novo? Claro. As garantias para o investidor de que o dinheiro que ele está colocando naquele projeto é seguro, o investimento que ele está fazendo, e também para o empreendedor de que ele não vai ter surpresas no meio do caminho, em questão de taxas, de devolução, enfim, as garantias para as duas partes, né? Tá, bom, legal. Isso é uma questão bem importante, porque quando a gente entra no mercado de capitais, que nem eu mencionei lá, né? Quando o investidor aciona o banco, ele está confiando basicamente que o banco vai fazer todo esse processo, ele não quer saber qual é o processo, que vai fazer esse processo da melhor forma possível e emprestar esse dinheiro para o outro lado para financiar, para ter a rentabilidade de volta dele. No mercado de capitais, isso fica muito mais vivo, muito mais próximo. Então, quem toma o crédito tá entendendo exatamente o tipo de garantia que, por outro lado, o investidor está disposto a emprestar o dinheiro dele, o fundo está disposto a montar a operação e emprestar para ele. Então, basicamente, qual que é, para os dois lados, o que é importante? A nossa parte de precificação e risco, ela é muito, muito importante. Eu diria que é o coração das nossas operações. Então, quando entra uma operação nova, por exemplo, um loteador em Minas quer fazer uma operação com a carteira dele. A gente faz não sou eu, não é novos negócios, é realmente pessoal de precificação e risco. Eles vão entrar a fundo no empreendimento, na região, vão entender como foi vendido aquele empreendimento, olhar todos os números possíveis em relação a histórico de pagamento, a gente chama de behavior da carteira, né? Como é que se comportou os clientes daquela carteira ao longo do tempo, inadimplência, a carteira está respaldada em qual tipo de nível jurídico, tem CCV só, não tem, está registrado, não está, etc. E a partir daí, a gente vai colocar quais são as garantias necessárias, qual tipo de garantia, nem estou falando de garantia imobiliária, alienação fiduciária. Estou falando, por exemplo, de uma subordinação. Eu vou trabalhar com a subordinação de 20%, de 30%, vou ter que aumentar um pouco. Eu vou propor uma operação de 40 meses, 50, 80 meses. Então, tudo isso é levado em consideração, são muitas variáveis que eles consideram para colocar uma proposta que a gente entende que ela é saudável do ponto de vista para quem está fazendo a operação com a gente, quem está tomando esse dinheiro, ele não vai ter dificuldade de pagar a operação com a gente. E, por outro lado, o investidor, óbvio, também, ele está confortável em relação ao nível de garantia que a gente está estimando para aquela operação. Perfeito. O Omar Perim perguntou aqui no chat se a garantia do crédito são os lotes do empreendimento. Pode ser o lote do empreendimento. A gente dá, normalmente, Omar, a gente dá duas opções para os clientes. A gente dá a opção dele alienar as cotas da SPE, porque, enfim, a gente sabe que é uma opção mais barata e mais simples, mas nem sempre isso é possível. Então, de repente, tem um parceiro na SPE que não quer fazer a operação, ou às vezes não está em SPE a operação, aí a gente aliena os lotes. Mas a gente sempre dá essa opção de alienar a SPE também, para se for possível, porque a gente sabe que é a opção mais barata. Perfeito. Tem uma outra pergunta do Bruno Silva. Para um padrão de carteira com ticket médio de aproximadamente R$800 por mês por cliente, é possível dar uma ideia de taxa e percentual da carteira total que fazem a cessão? O Bruno, na verdade, a taxa ela está muito mais baseada nesses requisitos que eu comentei,
como o behavior da carteira, nível de inadimplência, qualidade do empreendimento, etc., do que o valor por cliente. Mas eu já vou responder caso mais alguém pergunte, é importante. A gente tem trabalhado hoje em dia nas operações de cessão de carteira performada, não muito diferente de operações de 8 mais 12% ao ano, 8 mais 12,68 mais indexador, que o cliente está usando. Isso vai variar de novo, empreendimento para empreendimento, análise por análise, mas não vai ficar muito diferente disso. A gente está fazendo ao par 1%, um pouco abaixo, 0,9, 0,8, enfim, não sai muito disso. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem, depois da sessão, tem no lado esquerdo aqui da tela a exposição. Lá vocês conseguem contatar a Capitalis para tirar mais dúvidas, ou se também quiserem, podem ir aqui no lado direito da tela dessa vez, onde está lá pessoas, procurar o nome do Gabriel Gianni e mandar uma mensagem para fazer um network 1-a-1 com ele. Essas são as possibilidades de contato, além aqui da sessão. A sessão tem um tempo mais curto, é uma prorrogação da palestra para tirar dúvidas, mas se vocês quiserem saber mais a fundo, quiserem apresentar um projeto para Capitalis, enfim, quiserem ver na prática como isso acontece no caso de vocês, dos seus empreendimentos, tem essas duas opções, contatar o Gabriel no Network 1-a-1 ou aqui no lado esquerdo, na parte de exposição. Pelo jeito foi bem respondido, Gabriel. O Bruno já colocou aqui um obrigado aqui no chat. A pergunta do Isaías ia nesse sentido também. Eu não sei se ele está aqui, ele não sinalizou, mas como a gente tem só mais alguns minutos e já vai voltar para o palco, eu vou repassar a pergunta dele. Vai um pouco na linha do que o Bruno colocou, mas é uma pergunta bem recorrente, né? Como é que é avaliado o risco da operação, esse comportamento de carteira? Ter balanço auditado? Não precisa ter balanço auditado da empresa? E aí, claro, isso reflete na precificação do juros, certo? É isso aí. Basicamente, não precisa ter balanço. Enfim, se a gente tivesse necessidade de balanço auditado, 99% das operações que a gente faz, a gente conseguiria fazer. Não precisa ter balanço auditado, não tem problema ser empresa menor, porte, vamos dizer assim, porte de receita menor. Não tem problema se as CCVs não forem registradas no cartório. Não tem problema se não tiver SPE. Não tem problema nenhum. Mas sempre isso depois reflete na análise e precificação da operação. Porque quanto mais robusta for a estrutura jurídica e as informações forem de confiança, de forma geral, menor acaba sendo essa taxa de juros, porque menor é o risco analisado da operação. Perfeito. O Omar colocou aqui que entrou em contato com você, Gabriel. Então, daqui a 5 minutinhos, quando a gente encerrar a sessão, Omar, o Gabriel pode te responder se vocês fazem esse network 1-a-1. Gabriel, você falou do tamanho das empresas, do porte. Eu gostaria de saber qual é o valor mínimo transacionado, né, colocado na operação, para que isso faça sentido para a empresa, e se ela pode, caso tenha empreendimentos pequenos, colocar mais de um empreendimento na mesma operação e financiar dessa forma mais de um empreendimento, né? Sim, ela pode colocar mais de um empreendimento, não é problema, e a gente consegue, como eu mencionei ali rapidamente na apresentação, pelo fato da nossa modelo de operação ter uma estrutura muito simples e muito barata, dá a possibilidade de a gente fazer operações menores que, por exemplo, numa securitização não seria possível. Então, operações dos 2 milhões, 2 milhões e meio para cima, tranquilamente a gente consegue fazer, e a taxa final da operação ainda fica bem interessante, bem em conta normalmente para o empreendedor. Legal. Gabriel, no começo da sua exposição, você mostrou uma tabela do percentual do crédito imobiliário sobre o PIB. E o Brasil chamou a atenção que está lá para trás nessa lista, pouco mais de 9%, se eu não estou enganado, se não me falhou a memória aqui. Eu queria saber se esse percentual, necessariamente, o aumento desse percentual para os níveis europeus, dos Estados Unidos, do Canadá, ali 70%, passa pelo trabalho desempenhado por gestoras como a Capitalis e pelas fintechs. Como é que você enxerga esse aumento da concorrência no mercado financeiro, saindo um pouco da figura dos bancos, dos grandes bancos, né? Passa, sem dúvida passa, e o maior demonstrativo disso é que nesses países que eu mencionei, o mercado de capitais, de forma geral, é extremamente desenvolvido. Então, basicamente,
em grande parte, não sei mencionar percentual, mas eu te garanto que muito próximo de 50% é financiado através do mercado de capitais. A gente pode lembrar, por exemplo, na crise de 2008 nos Estados Unidos, aquelas hipotecárias que basicamente financiavam muitos imóveis no país e acabavam empacotando, enfim, deu todo aquele problema depois do crédito subprime, mas é um caso clássico, onde o mercado de capitais atua fortemente para financiar tanto o cliente final quanto as empresas que atuam no setor. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o caminho futuro aí, provável aqui dentro do país, principalmente agora turbinado, vamos falar assim, com essa taxa mais baixa de juros, que daí a gente entra com muita força, em muitas situações a gente normalmente fica até mais competitivo com operações de banco em relação a custo, a taxa, justamente por ter a possibilidade de fazer operações nesses patamares agora menores que a gente nunca experimentou antes. Então, não tem dúvida nenhuma que agora o mercado de capitais vai crescer muito rápido, né, nessa parte do setor imobiliário. Legal. Vou fazer a minha última, Gabriel, a gente vai retornar para o palco lá. Você também, na sua apresentação, na parte final, comentou sobre o cenário de juros, emendou inclusive uma colocação que a Ieda tinha feito na abertura do evento, mas paradoxalmente, né, curiosamente, nesses últimos meses foi quando teve mais captação na poupança, mesmo com ela remunerando tão pouco. E aí a minha dúvida genuína é o seguinte: muito se fala que o mercado de capitais vai ser mais acessado porque o investidor não vê o dinheiro rentabilizar na poupança. Você acha que esse aumento da captação é um episódio muito pontual, porque o investidor está com medo e muita gente recebendo auxílio emergencial e colocando ele na poupança? Ou, do contrário, essa é uma tendência que é inesperada por todos os players do mercado? Você acha que daqui a alguns meses, no ano que vem, a tendência é realmente os investimentos migrarem mais para o mercado de capitais e haver mais recursos, ou o investidor tende a poupar realmente na poupança? Eu acho que sim, eu acho que isso é uma questão só de curto prazo, por duas razões. A primeira, eu acho que as pessoas economizaram mais com medo do futuro, então elas frearam um pouco o consumo em muitas situações, e isso acabou se refletindo no valor na poupança. E em segundo, porque realmente é onde as pessoas deixam a reserva de emergência delas. Então, se fosse de repente demitido ou se tivesse algum problema grande para pagamento de conta, é dali que ela ia tirar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma questão pontual e que isso aí, no médio prazo, já vai acabar migrando para ativos que remunerem melhor e, óbvio, acabam embutindo um risco maior do que poupança, mas também que remuneram melhor os investidores. Show, maravilha. Pessoal, a gente vai retornar para o palco. Se já não começou, deixa eu ver aqui se o pessoal já me cobrou. Estamos voltando para lá já. Gabriel, responde o Omar aí no 1 a 1, segue o networking. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem para ele, pode procurar a Capitalis ali na aba de expositores. E, Gabriel, valeu mais uma vez pelas informações, pela apresentação e por esse bate-papo. Um abraço. Obrigado, Henrique. Abraço.